Olá galera, mais uma sequência, mais um vídeo da nossa sequência de curso de xadrez para iniciantes. Eu sou o Elias Bandeira, para quem não me conhece. Bom, hoje o tema da nossa aula será como aprender a concluir uma vitória através de um exemplo do computador jogando contra mim, concluindo uma vitória contra mim. Um computador de nível profissional, o Deep Fritz. Bom, eu já coloquei a partida numa posição na qual eu estou totalmente perdido e vou mostrar para vocês duas variantes nas quais o computador concluiu a sua vitória contra mim. Certo? O Deep Fritz, se eu não me engano, atualmente ele está na versão 14 ou 15. É um bom computador, tá? Para quem quiser treinar, tem nível iniciante. O nível iniciante dele já é meio forte, né? Mas tem um nível de diversão no qual você pode colocar ele muito fraco. Bom, imagine, nesse caso, nesse exemplo, eu tomei o peão com o cavalo. E após uma troca de cavalos, o computador mostrou que eu já estou totalmente perdido. Tomou meu peão central, certo? Eu fiz um troca-troca de peças, lembrando, gente, que eu já sabia que eu estava perdido nessa posição, tá? Eu só continuei jogando para mostrar para vocês como o computador concluiria a vitória e usar isso como exemplo, facilitar a vocês concluir uma vitória na partida de vocês quando vocês já estiverem em vantagem. Bom, dois exemplos, duas variantes. Vamos ver a variante A primeiro. Imagina que, bom, nesse caso eu joguei a H4 porque eu não vi que o computador estava atacando duas vezes meu peão de F4. Estava jogando rápido, pessoal. Ele tomou meu peão. Eu evitei a troca de torres, já que ele está em vantagem. Mantive minha torre na coluna aberta. Ele atacou meu peão duas vezes, eu defendi. Ele se aproveitou da fraqueza. A fraqueza, gente. Tenta perceber que cada lance, cada ataque, ele carrega um princípio, tá? A maioria dos ataques carregam um princípio tático do xadrez, que são características comuns de muitos ataques. Por exemplo, isso aqui ataca a segunda linha do tabuleiro que está fraca. Repare que ela está muito aberta. Certos peões já levantaram demais. Há apenas um peão na segunda linha, pouca peça nenhuma peça na segunda linha para combater essa torre. Certo? Bom, lembrando que se eu coloco minha torre para defender o peão, aqui vai um princípio: atacar o rei para se dar checkmate no rei. Um princípio de principiante: colocar a dama colada no rei, apoiada por uma outra peça. Isto envolve duas peças atacando a mesma casa, perto do rei. Uma seria a dama e a outra um auxiliador. Nosso auxiliador, no caso, é a torre preta. Certo? Bom, para isso, basta agora trazer a dama. A torre preta já ataca a casa G2. A dama também pode atacar a casa G2 em um lance. Ok? Duas peças atacando a casa G2, rei anda, checkmate. Dama colada na casa G2, perto do rei, e uma peça protegendo a dama para que o rei não a tome. Ou seja, duas peças atacando uma casa perto do rei. Uma delas é a dama, que dá checkmate. Princípio de checkmate de principiante, gente. Ok? Então, eu sabia que isso podia acontecer e não joguei minha torre defensivamente para defender o peão de C1. Considero que o peão de C1 está perdido. Ataquei a torre com o meu rei. Ele tomou o peão.
Combati a torre na segunda linha, para evitar tanta pressão de ataque. Tomei um cheque, andei com o rei, dama C1 do mesmo jeito. Outro princípio de checkmate, gente. Qual a casa em comum que a torre preta e a dama preta atacam ao mesmo tempo em volta do meu rei? Respondam, pausem o vídeo e respondam. Ok, a resposta é H1. Bom, se eu jogo qualquer uma outra variante, por exemplo, checkmate de dama ou de torre, tá bom, gente? Bom, ciente disso, tentei abrir uma válvula de escape para o meu rei poder fugir para G3. E não adianta o que eu tente, galera. O meu rei está muito exposto, tomará checkmate de qualquer maneira. Não importa para onde eu vou, eu tomarei checkmate. Aqui é checkmate em 2 lances, calcule você mesmo se quiser. É só colocar a torre na frente, tá, gente? É ridículo. Só a torre branca ir pra frente e depois toma a torre checkmate. Se o rei desce de volta, repare, novamente o princípio. 2 peças atacando uma casa perto do rei, uma delas é a dama, certo? Checkmate. A outra opção é se eu fugisse para cá, o computador jogou dama C6. Está ameaçando checkmate com o peão de F. Beleza? Eu protejo checkmate de qualquer maneira, ok? Ou seja, galera, o que dá para se entender, o que eu quero tirar disso aqui? Eu não estou simplesmente jogando variantes em avulso, tá? Eu quero que vocês entendam o princípio. Rei exposto, quase sempre, muito mais de 50% das vezes, a checkmate. Quando o rei está muito exposto e cercado por peças pesadas num espaço aberto, ok? É isso que o torna exposto, o espaço aberto, poucos peões defendendo. Bom, voltando, vamos ver a segunda variante principal, na qual eu levantei o peão de F. Quando eu levanto o peão de F é desastroso. Repare que ambas as peças pretas, dama e torre, estão pressionando a coluna central do tabuleiro. Se minha torre por um acaso levanta, torre checkmate em seguida, ok? Por quê? Porque como vocês podem ver, marcado em verde, está a casa H2, atacada pela dama preta, que impede o rei de subir. Então o rei está encurralado, não pode subir para a segunda linha, está semi-encurralado. Se eu tirar minha torre branca da defensiva da primeira linha, a torre preta pode atacar a primeira linha e executar o checkmate. Bom, eu joguei nada mais, nada menos que, deixa eu me lembrar, ok, eu joguei QG5. Bom, minha esperança aqui é, sabendo que eu já estou totalmente perdido, conseguir alguma coisa através de um cheque aqui, certo? Um empate por cheque repetido, tá, gente? Para os que não sabem, cheques repetidos quando você executa 3 rodadas, se eu não me engano é isso, 3 rodadas por 3 vezes, são lances repetidos. Imagina que por 3 rodadas você executa uma sequência de lance, certo? Por 2 rodadas, perdão, você executa uma sequência de lance. Eu jogo, o adversário joga. Eu jogo, o adversário joga. Se você repetir esses mesmos lances 3 vezes,
é empate por repetição de lances, ok? E isso geralmente acontece com cheques, tá? Eu posso conseguir um cheque perpétuo, certo? Eu dou cheque, o rei só tem uma casa para ir. Eu dou cheque de novo, o rei só tem a outra casa para ir. E eu repito isso 3 vezes e consigo um empate. É isso que eu estou tentando, mas claro, eu não vou conseguir, tá? É só uma tentativa, sabendo que eu estou totalmente perdido. Então, pretas pressionam a segunda linha, princípio de ataque, com torres. É muito básico. Coloque a torre na segunda linha, a linha que os peões iniciam, tá? E é isso que pretas estão fazendo. Principalmente porque você, por exemplo, existem 2 casas em volta do rei, certo? Que a dama e a torre podem tentar atacar juntas, entendeu? E existe o peão também, que a torre pode tentar atacar, o peão desprotegido do lado da dama, o lado esquerdo do tabuleiro, né? Enfim, muitas ameaças que se pode fazer na segunda linha, que é onde estão a base dos peões, geralmente. Bom, eu espero o tempo passar, ver o que vai acontecer, não tenho mais defesas. Ele expulsa minha dama, evitando qualquer cheque onde eu queria. E eu fugi com a dama pra cá, né? Eu não sei porque ele apagou minha sequência de lances, né? Deixa eu observar aqui. Ele apagou minha sequência de lances. Ok, problema nenhum. Um instante, galera. Deixa eu tentar voltar para a sequência que eu estava. Ok, como eu não achei a sequência, eu vou continuar daqui mesmo, tá? Ele tentou trocar as torres, ó. Eu vou jogar a torre. Eu não posso sair com a torre, minha torre está cravada, tá? Eu vou trocar as torres, eu sou forçado. Lembrando que gente, vamos analisar o seguinte. Se eu troco as torres, veja o que acontece. Cheque, eu tenho que andar, cheque, eu ando, certo? Minha dama branca não pode fazer nada. Eu tenho nada mais, nada menos que um peão a menos. A dama preta dele está no ataque, certo? Pode me dar vários tipos de cheque. Por exemplo, imagina que eu tente bloquear a dama de dar um cheque em E1 com este peão que está protegido pela minha dama branca. A dama preta está podendo facilmente vir ao meu ataque, tá? E eu vou tentar trazer a minha dama para defesa, já que ela não pode atacar nada aqui, tá? E ele simplesmente toma meus peões, totalmente ganho, não tem o que fazer aqui, certo? Então, se eu não troco as torres e aproximo o meu rei da torre, vejamos, cheque, princípio básico, gente, o princípio que eu ensinei de desvio, um dos táticos que eu ensinei. Quando isso pode acontecer? Tem um rei protegendo uma peça pesada, você está atacando essa peça pesada e só um rei protege essa peça. Em vez de você simplesmente buscar a troca das peças, que é torre toma torre, rei toma torre, tente primeiro afastar o rei da proteção da peça. Talvez assim você consiga ganhar a peça de graça. Bom, e é isso que acontece, né, galera? Cheque. Lembrando que eu não posso proteger o cheque para a torre, visto que, segundo a regra do xadrez, eu não posso me colocar em xeque. E desse modo, eu estou me colocando em xeque pela torre preta, certo? Então é impossível esse lance.
pela regra do xadrez. Eu tenho que fugir com o rei, certo? E a torre sai de graça, ok? Jogo perdido. Gente, muita gente não sabe dar checkmate, tá? Ainda, eu sei que talvez tenham muitos principiantes que estejam me assistindo, não sabem dar checkmate. Vamos ver como o computador dá checkmate nessa situação. Vou levantar um mísero peão e esperar, ok? Ó, repare, repare que tem duas peças atacando a mesma casa perto do meu rei, certo? Ele está ameaçando colar a torre aqui, e o meu rei não pode subir, porque a dama protege muito bem essa diagonal. Como as peças estão coordenadamente em ataque, ok? Eu tento escapar, cheque, cheque, mate. Rei exposto, procure por combinações de mate. Quase sempre tem, com o rei exposto, como eu disse. Certo? Numa situação dessa, o rei praticamente sozinho, dama e torre perto, sempre tem. Então, nenhum defensor, né? Se você observar, a dama quase não defende nada aí. Vejamos, tem uma outra variante simples, tá? Por exemplo, cheque no rei. Vamos ver o que o computador faz? Ele joga a dama na frente. Então, gente, que tática eu posso utilizar aqui? Princípio do desvio. Princípio do desvio. Olha o que acontece. Troca de damas. Ué, mas segundo o princípio do desvio, que é desviar o rei de uma defesa, temos a mesma situação que eu mencionei para vocês. Eu ataco uma peça pesada, a dama. Apenas o rei protege a dama. Grave este pedaço de frase. Apenas o rei protege. Bom, em vez de eu tentar trocar peças, eu tento afastar o rei da proteção e ganhar a peça de graça. Vocês conseguem ver o lance vencedor das pretas? Pausem o vídeo, eu vou mostrar agora. Conseguem? Não? Torre. Cheque. Bom, o rei é obrigado a sair da proteção da dama. E a dama ganha de graça. Entendeu, pessoal? Bom, e se joga o peão, certo? Cheque. Ok? Rei anda. Cheque de torre. Rei anda. Cheque, rei anda. Cheque mate. Ok, galera? Bom, vocês não precisam se preocupar. Mas eu não ia conseguir ver essa sequência de checkmate. Esquece a sequência. Tente entender o princípio. Atacar o rei sempre com duas peças, tá? Raramente se dá checkmate sozinho, tá? Você que não é experiente, procure sempre ter a dama e uma peça extra atacando o rei, tá? Ah, eu não tenho peça extra, só tenho peões. Tente usar a dama e um peão, tá bom? Se você estiver em situação de dar checkmate. Valeu, galera, espero que tenham aprendido através desse exemplo de concluir vitórias. Sucesso e até mais com mais aulas. Se quiserem comentar pedindo algum tema de videoaula, pode fazer que eu vou considerar. E se quiser colocar também a partida de vocês no comentário do YouTube, eu posso criar um vídeo comentando a partida de um de vocês. Basta colocar os lances da partida, que geralmente vem em arquivo formato, acho que é PGN, né? PGN, é PGN, se não me engano. É o formato de anotação de lances do xadrez, certo? Quase todos os servidores que eu conheço, a maioria dos que eu jogo tem os lances em PGN. É só você jogar e depois exportar o arquivo e colar os lances aqui da sua partida
no comentário do YouTube que eu comento. Faço um vídeo sobre ela. Um detalhe, se você consegue baixar o arquivo PGN do seu servidor, no qual você joga, você pode abri-lo com um bloco de notas. E basta colar o texto do PGN que você abre no bloco de notas, você cola o texto do arquivo aqui. Valeu? Que eu entendo. Gente, até a próxima.